Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 13 de agosto de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Chegando à casa de Jairo, não deixou que aí entrassem senão Pedro, Tiago e João, com o pai e a mãe da menina. Todos a choravam e lamentavam. Ele, porém, disse: Não choreis, ela não está morta, apenas dorme. Lucas 8, 51 a 52. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizesse. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, pergunta 918. Meta do dia: depositar fé em Deus, em sua bondade e em sua justiça, pois nada acontece sem sua permissão. Sugestão para sua prece diária: prece de amor e gratidão a Deus. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. E vamos, nesse instante, agradecer. Agradecer pela noite que descansou o nosso corpo físico. Agradecer pela cama, pela alimentação, pelo cobertor. Agradecer pela vida. Agradecer pela oportunidade do trabalho. Agradecer pelo ar que respiramos. Agradecer pela natureza. Agradecer pelas águas, pelos rios. Agradecer pelo sol, pela lua, pelas estrelas. Agradecer pelos seres humanos. Agradecer por sempre estar conosco, por não desistir de nós. Que o seu amor, Jesus, possa nos envolver sempre. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje é dia de reunião pública em nossa casa espírita, às 8 horas da noite. Então, você é o nosso convidado para essa grande tarefa de estudar o Evangelho. Lembramos aos amigos que é importante chegar mais cedo, porque 5 para as 8, o portão de nossa casa espírita é fechado. Aqueles amigos que participam conosco utilizando a plataforma Zoom, nós pedimos também que chegue mais cedo, para que possa participar da alegria cristã. Evite entrar depois, porque atrapalha quem está fazendo a palestra, desequilibra. Então, procure sempre entrar antes, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. E hoje nós vamos para a segunda mensagem deste capítulo e versículo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá, mas não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Jesus e paz. A paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. A paz do espírito é serviço renovador. A primeira é inutilidade, a segunda é proveito constante. Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre.
Lares humanos negaram-lhe o berço, mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria. Herodes perseguiu-lhe desapiedado a infância tenra. Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu tranquilo a imposição das circunstâncias. Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se, feliz, em barcas pobres da Galileia. Amando e servindo os necessitados e doentes, recebia a cada passo os golpes da astúcia de letrados e casuístas de seu tempo. Contudo, jamais deixou por isso de exercer imperturbável o ministério do amor. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação, mas voltou da morte, aureolado de paz sublime, para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Recorda, assim, o exemplo do benfeitor excelso e não procure segurança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. A paz do mundo quase sempre é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres, a se dissociarem na inércia, mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno, em permanente ascensão. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, julho de 1959, e também no livro Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 57. Meus amigos, a paz do Cristo incomoda. Até parece contraditório, né, a gente dizer isso. Mas a paz do Cristo, ela não nos deixa no nosso mundo parado, como se a gente ficasse deitado permanente numa rede, num sofá, e ali perdesse o tempo. Porque essa é a paz ociosa, a paz preguiçosa, a tranquilidade que não produz fruto nenhum. E a paz que o Cristo vem trazer é a paz da saída, a saída de nós mesmos. É a paz do encontro também conosco mesmos. Porque não tem jeito da gente viver em paz com o outro se nós não tivermos paz íntima. Então nós precisamos ter a paz íntima. Só que essa paz íntima deve nos propulsionar para a paz com os outros, que é a paz do serviço renovador que o Emmanuel chama, e não a paz da inutilidade. Às vezes nós ficamos um domingo inteiro ou um feriado bebendo, bebendo, pois no dia seguinte nós estamos numa ressaca danada, numa dor de cabeça, num desequilíbrio mental e físico. E aí domingo a gente repete tudo de novo. E a vida entra numa inutilidade. E hoje, com as tecnologias que são maravilhosas, mas nós não sabemos usá-las. Às vezes o pai, o filho, a mãe estão sentados no mesmo banco, cada um no seu mundo íntimo, no seu celular. Não tem mais um papo. O pai não senta para brincar com o filho, para ali passar seus aprendizados que teve com o seu pai, que é o avô daquela criança. Então a gente tem essa dificuldade
de transmitir o nosso conhecimento. E quem vai educar o nosso filho? Os joguinhos que ele está, as crianças, os outros jovens com quem eles estão tendo acesso, e muitas vezes de maneira desequilibrante, desvirtuada, que vem trazer transtorno mais para o futuro. E vai envolvendo a criança nos vícios. Às vezes o pai e a mãe, por ter necessidade material, acaba terceirizando a educação de seus filhos. E aí trabalha dia e noite e não tem tempo para a criança. Ou quando tem tempo de estar ali com a criança, é de xingamento, de humilhação daquela criança. Às vezes ela quer uma atenção, ou às vezes ela está num processo de birra, de chamar a atenção. Por quê? Porque às vezes não tem a atenção necessária. E aí o pai desequilibra, a mãe desequilibra, às vezes agride a criança. E a pior agressão, que às vezes a gente escuta quase todos os dias, é do xingamento, da humilhação daquela criança. Então é muito triste a gente ver isso. E isso não é paz, isso não é equilíbrio. Porque quando a gente está desequilibrado, a gente grita, a gente xinga, a gente transfere para o outro todas as nossas encrencas íntimas, as nossas neuroses. Então, a gente vai sempre terceirizando o nosso problema. E Jesus vem trazer para mostrar para nós que nós temos que estar com os outros. Jesus tentou estar no templo com os doutores da lei, mas ele não foi aceito. E se Jesus retornasse hoje, como ele veio antigamente, nós novamente iríamos matá-lo. Claro que hoje nós não temos a pena de morte, mas nós iríamos perseguir, assim como a gente persegue. A gente vê em muitas notícias, né? Persegue. Irmã Dulce foi perseguida, Chico Xavier foi perseguido, o Madre Teresa de Calcutá foi perseguida. Hoje nós temos, para não citar nomes, né? Para não entrar naquela questão do orgulho, né? Mas nós temos hoje diversas pessoas, os amigos que estão nos assistindo sabem de quem estou falando, de pessoas que estão ali, que ela toma a decisão de ajudar os pobres, dar alimento para os pobres nas ruas. Muita gente faz isso. E quando essas pessoas se dispõem a fazer, elas são agredidas. Aqui na nossa cidade, nós tínhamos uma dupla de pessoas que dava ali, faziam marmitas, né, sopa todas as noites e distribuíam para as pessoas de rua, as pessoas em situação de rua. E criou-se um grupo aqui até que destruíram essas duas pessoas, né, que faziam essa tarefa. E era um compromisso delas. Então a gente vê que há uma tendência do poder da, daqueles que têm condição de auxiliar, que não auxiliam, e em agredir, em acabar com aqueles que fazem isso, que atendem as pessoas carentes, né? A nossa casa espírita mesmo, hoje, não há tanto, a gente não sabe, né? A gente não fica sabendo, mas no início nós fomos muito agredidos, né? Por a gente acolher as pessoas. E a casa espírita, ela foi construída num ambiente de muita dor, de muito sofrimento. Lá nos idos de 2010, quando a gente começou as atividades de posto de assistência, era muito dolorosa a situação, né? Ainda continua, mas hoje já tem um pouco melhor, né? A situação também material das famílias melhorou. Então, isso acaba melhorando também a sua parte estrutural, sua parte de saúde, a sua parte espiritual também. A casa espírita nesse período de 2010 para cá, com o posto de assistência, em 2014, quando toda a estrutura da casa espírita vai para lá, então a gente percebe que
A própria estrutura espiritual do ambiente, a própria estrutura material também melhorou. Então, as pessoas hoje não agridem mais como agredia no início, né? Então, aqueles preconceitos naturais que as pessoas têm relacionado ao espiritismo. Então, meus amigos, quando somos criticados, nós estamos no caminho certo. Se o nosso trabalho está provocando reações negativas daqueles que poderiam fazer e não faz, então isso é sinal que nós estamos no lugar certo. E Jesus foi buscar a paz da estrebaria, lá com os animais. No livro Maria de Nazaré, fala que naquela região era o único local em que o equilíbrio magnético existia. Era lá na estrebaria, junto com os animais, junto com a natureza. Então, precisamos buscar a estrebaria, para que a gente possa, de fato, ter a paz do Cristo, e não a paz do mundo. Meus amigos, falei demais, vamos parando por aqui e vamos fazer prece. Sempre vamos fazer prece. Está irritado, está nervoso, está triste, está pensando coisas difíceis? Faz prece. Está diante de um problema, de uma situação no trabalho, na empresa? Faz prece. Equilibra-se, que já tudo se organiza. Bondoso Jesus, nós agradecemos essa oportunidade do estudo, do aprendizado e que possamos cada vez mais estarmos ligados a Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.